A comunhão com Deus só pode ser experimentada no silêncio. Quando esse silêncio desce sobre nós, a experiência de oração ou comunhão começa com aquilo que sentimos. Pessoal, para a gente poder compreender de forma mais profunda esses assuntos, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o silêncio. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos silenciar nossas mentes? Ô Gilson, a sua pergunta é como podemos silenciar nossas mentes. Veja, a ideia geral que temos, da forma como você coloca, ficou perfeito, porque a ideia geral que nós fazemos, que nós temos, é de que isso é algo possível para nós realizarmos. Sim, de fato precisamos do silêncio. Precisamos dessa quietude na mente, desse silêncio da mente. Mas a verdade é que qualquer ação volitiva nossa, qualquer ação do querer, qualquer ação deliberada nossa em direção a essa procura, a essa busca, a essa intenção de encontrar o silêncio, esse ainda é um movimento mecânico e barulhento desta consciência, que é a consciência do eu. A mente, ela é, por estrutura e natureza, inquieta, barulhenta. Então, ao longo dos tempos, o ser humano criou sistemas, foi em busca de técnicas e fórmulas para essa quietude. Nós já percebemos que, em alguns momentos, a mente silencia de uma forma natural. E, nesse momento, sentimos naturalmente uma grande liberdade, a presença da paz. Então, se tornou um objeto também de ambição do ser humano encontrar essa mente silenciosa. Então, nós criamos, o ser humano vem criando técnicas, fórmulas, organizando sistemas para aquietar a mente, para silenciar a mente. Essas práticas diversas de meditação que foram criadas têm esse objetivo. Então veja, de uma certa forma, é possível com uma prática, com uma técnica, através de um mecanismo, nesta mecânica dessa assim conhecida meditação, como nós conhecemos aí fora, é possível, no momento da meditação, termos uma certa quietude, termos até um certo silêncio. Mas esse é um silêncio imposto pela técnica, pela mecânica, pelo método, pelo sistema. Logo, a mente se inquieta após a prática e tudo volta a ser como era antes. Assim, algumas pessoas se dedicam a uma prática de meditação, a uma técnica ou modelo de meditação. E depois de um certo tempo, elas conseguem encontrar uma certa quietude, um certo silêncio, em razão da prática. Então, por 30 minutos, 40 ou 50 minutos, você consegue uma quietude, consegue um silêncio. O próprio cérebro se aquieta. Então, aquela repetição de palavras dentro do cérebro, essa oxigenação que se consegue
diferenciada em razão de uma técnica de respiração, isso provoca ou traz um certo silêncio. Mas estamos diante de algo artificial. Nós precisamos da verdade do silêncio, porque o silêncio revela algo além da mente, além do conhecido. Mas o silêncio que nós precisamos é esse que ocorre de uma forma natural, que ocorre em razão da presença desta ciência do movimento da consciência. É por isso que a base real para a verdadeira meditação não é a técnica, e sim a observação do movimento da mente, no viver, no dia a dia, momento a momento. Isso requer a presença do autoconhecimento. Isso requer esse aprender sobre como nós funcionamos, como a mente funciona quando estamos falando com alguém, quando estamos ouvindo alguém falar conosco. Então, no dia a dia, a todo momento, nesse contato com a vida como ela acontece, perceber suas reações, se dar conta daquilo que se passa com você, é a base para encontrarmos esse novo espaço de quietude, de silêncio, no dia a dia. Então, sim, nos aproximamos desta forma da meditação. Naturalmente, nos aproximamos da ciência que revela aquilo que está além do conhecido, que revela Deus. Então, você pergunta como silenciar. O silêncio, ele é algo que acontece. Mas volto a dizer, não se trata de alguém realizando o silêncio, alcançando o silêncio, obtendo o silêncio. Se trata do silêncio encontrando esse espaço em cada um de nós. Quando há essa atenção sobre o próprio movimento do eu. Quando descobrimos que esse pensador é o próprio pensamento, que esse observador é a própria coisa observada, quando há somente esta observação, quando há somente esse escutar, esse perceber nossas reações, veja, não é alguém realizando isso. É exatamente a anulação desse alguém. Quando fica somente o constatar, o observar, o perceber, o escutar, momento a momento, a vida como ela acontece. Então, a mente se aquieta, o cérebro se aquieta. Então, nos aproximamos da meditação. Nós temos diversos vídeos no canal. E além desses vídeos no canal, nós temos encontros online, presenciais. Nós estamos trabalhando com você o fim desta ilusão, o fim desta inquietude, o fim desta ilusória identidade presente na vida, no momento presente, se vendo separado da vida, criando desordem. Então, um encontro com a verdade daquilo que nós somos é um encontro com esse espaço onde está presente esse silêncio. Isso requer a presença da meditação. Então, temos de uma forma natural a presença desse silêncio. Não existe nada mais importante na vida do que a revelação desta ciência de Deus, que se revela quando o sentido do eu não está,
quando o sentido do ego não está mais presente. Por isso, a base real consiste na aproximação da meditação, da verdadeira meditação, de uma forma prática, vivencial, no dia a dia. Algo que ocorre enquanto você dirige o seu carro, conversa com alguém, assiste TV, ou está trabalhando em alguma atividade, e lá está presente o silêncio, a quietude, a ausência desse sentido do eu, a ausência desse barulho, que é o barulho da mente egóica. A verdade do silêncio, repare, não tem nada a ver com o externo, tem a ver com essa interna atitude de ausência do eu, de ausência do ego. Então temos esse espaço, e nesse espaço se revelando a realidade do silêncio. Então estamos diante da vida sem o eu, sem o ego, sem esse pensador, experimentador, observador. Esse é o contato com a beleza da vida, com a beleza do seu ser, com a beleza de sua natureza divina, que é a verdade de Deus. O que pode ser melhor expresso com as palavras: fala, Senhor, que teu servo escuta. Estou ouvindo essa voz mansa e delicada. Então, com um coração receptivo e com uma mente quieta, ficamos quietos. 1 minuto, 2 minutos, talvez 3, e finalmente chega aquele sentimento interior de paz ou libertação. Frequentemente, a própria voz é ouvida com mensagens específicas. Na maioria das vezes, não é uma voz, mas uma consciência, um sentimento, uma presença interior, uma presença gentil, uma influência repousante ou pacífica. Às vezes, é um alívio, como se de repente um peso saísse de nossos ombros, e então sabemos que estamos na presença de Deus, e essa presença nos procede para endireitar os caminhos tortos. Essa presença está conosco e realiza o que nos é dado a fazer. Agora podemos dizer: a casa será construída, a vigilância acontecerá, pois Deus está em campo. Orar sem cessar, essa é a substância da vida espiritual ou mística, e significa que em todas as ocasiões do dia e da noite nos permitirmos ter pensamentos conscientes de Deus. Isso significa que, independente do que estamos fazendo, há uma área de consciência sempre viva e alerta, na qual somos receptivos a qualquer pensamento de Deus que possa surgir a qualquer hora do dia ou da noite. Realmente significa que, ao nos recolhermos à noite, não ousamos adormecer sem perceber conscientemente: meu Pai trabalha mesmo quando estou dormindo. Sou receptivo e responsivo ao impulso divino, mesmo enquanto estou dormindo. Nunca estou tão profundamente adormecido que não possa ser despertado rapidamente pelo Espírito, se ele tiver uma mensagem para mim, uma direção, uma proteção. Alguns pensam que, para viver uma vida espiritual, é necessário deixar o mundo e entrar em um ashram, convento ou mosteiro. Certamente,
você percebe que aqueles que podem ir a um convento, a um mosteiro ou a um ashram e deixar o mundo lá fora, experimentam um enorme benefício. Quer passem um dia, uma semana, um mês, ou, como poucos, deixam este mundo para viver essa vida. É por isso que os retiros agora organizados nas igrejas protestantes, como há muitos anos na Igreja Católica Romana, são de tremenda importância para homens e mulheres, especialmente no mundo dos negócios. Agora, eles podem sair na noite de sexta-feira até a segunda-feira de manhã e viver uma vida de meditação, oração e concentração nas coisas de Deus. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a meditação. O mestre pode compartilhar a sua visão de como podemos meditar corretamente? Então, Gilson, acabamos de colocar isso agora. A aproximação correta da meditação requer a presença da investigação da natureza da mente egóica, de como nós estamos nesse momento funcionando. Esse padrão de pensamento inquieto, tagarela, repetitivo, continuado, onde esse elemento presente é a ideia de alguém que está sempre se posicionando na memória. E, portanto, na ideia de passado, presente e futuro. Aqui, observar a mente, observar o movimento do pensamento, se tornar ciente de como o pensamento se processa em cada um de nós, é ir além desta inquietude, desta tagarelice interna, é ir além desse movimento que o pensamento tem estabelecido em nós como sendo real, que é o movimento que estabelece o futuro para nele alcançarmos alguma coisa, ou para, no futuro, nos livrarmos de alguma coisa. Assim, a ideia de se livrar no futuro de alguma coisa que dói aqui no momento presente, ou de alcançar alguma coisa no futuro, algo que nos dê prazer, para também nos livrarmos de uma dor que está presente aqui. Esse movimento do eu, em busca de satisfação, de preenchimento, de realização no futuro, essa ideia de futuro é uma ideia afirmada pelo pensamento, dentro de cada um de nós. Nós vivemos, Gilson, nesse movimento de pêndulo entre passado e futuro. O pêndulo, ele passa em algum momento pelo ponto zero. Depois ele se afasta novamente para a esquerda e para a direita. Então nós estamos vivendo nesse passado, presente e futuro, psicologicamente. Nós carregamos a ilusão de alguém presente, nesse modelo psicológico de pensar, de sentir e de agir. Um trabalho em direção ao fim desta psicológica condição é a ciência de algo que está além do pensador, além do experimentador, além desse elemento que vê o mundo, vê a vida, vê a si mesmo, e fica nesse gostar e não gostar, concordar e discordar, aceitar e rejeitar, que é o observador. Esse observador é uma ilusão, assim como esse pensador é uma ilusão. E nós estamos vendo isso juntos, quando nos aproximamos da verdade desta auto-observação. Essa é a base correta da meditação, para a meditação. Sem isso, nós podemos
fazer uso de uma técnica ou prática de meditação. E assim você pode meditar por 300 anos. Mas uma técnica, uma prática de meditação é algo mecânico. Isso irá lhe dar um resultado também mecânico. Ainda dentro desse sistema que é o sistema da mente, desta mente do eu, desta mente egóica, desta consciência como nós conhecemos. Ir além desta psicológica condição do eu requer o fim da mente egóica, o fim desta consciência do eu. Algo possível quando você se aproxima de um olhar direto para esse movimento. Então, há um esvaziamento desse interno conteúdo de condicionamento da mente. Nós temos dividido a mente em consciente e inconsciente. Mas aqui se trata da mesma mente. O esvaziamento desse conteúdo psicológico é a ciência de algo além do conhecido. É a ciência de algo além da mente. Então temos a presença da realidade divina. Então a forma real da aproximação da meditação é pela observação. Um contato com a vida nesse momento, nesse puro observar, escutar e perceber aquilo que está aqui e agora, sem se envolver com isso, sem interagir com isso, sem trazer do passado esse elemento para concordar ou discordar do que está sendo visto nesse momento. Então, algo novo acontece, algo real surge. Então, estamos diante da realidade divina, desta ciência que é a real meditação, a verdadeira meditação. E para você que está assistindo o vídeo até o final, eu quero deixar aqui um convite. Se tu tem um real interesse em se aprofundar nesses assuntos, aqui no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que qualquer vídeo aqui no YouTube. Primeiro, porque a gente pode fazer perguntas diretamente para o mestre, ao vivo responder. E segundo, que o mestre compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nessa energia do mestre. E isso é um facilitador incrível, inclusive para a meditação. Porque sem nenhum esforço, apenas estando junto com o mestre, no silêncio do mestre, daqui a pouco a meditação acontece. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, já faz um comentário e a gente se vê no próximo vídeo.